Bom, estamos aqui mais uma vez para falar sobre os nossos orixás. Hoje nós vamos falar sobre o orixá Exu. Antes de começar, eu quero falar da nossa intenção, que a fala desses orixás é trazer um resgate histórico, cultural, de onde vêm as nossas tradições, as nossas raízes nas origens afro. Seja a casa de Jeje, seja a casa de Angola, seja a casa de Queto, seja terreiros de Umbanda. A intenção de trazer essas raízes é para que a gente tenha esse conhecimento de onde vêm certas falas, certos oriquis, certos pontos, certas maneiras. Nós não estamos aqui para falar se é isso ou é aquilo, apenas dividir a nossa experiência, o nosso conceito que nós temos dentro da nossa casa sobre o que é orixá. Então, de antemão, os meus respeitos, Mojubá, Colofé para todo o povo Jeje, Mocuiu para todo o povo de Angola, Saravá para o meu povo de Umbanda, Mojubá, Motumbaxé para todo o povo do Queto. Eu peço Agô a Exu para falar em seu nome, Agô ao meu pai de santo, pai Luiz do Omulu, para estar aqui falando então no nome de orixá. O orixá Exu, muito interessante, a nossa intenção é desmistificar. Nós vamos falar sobre isso no final, essa coisa de Brasil. Vamos para a África por um minuto, buscar as raízes do que significa esse termo, esse nome, de onde vem essa força Exu. O que era isso para o africano antes de chegar no Brasil? Você vai ver na cultura Jeje o Vodun Egba ou Elegba, que significa força dinâmica. Seria a força que sustenta, que mantém a dinâmica da criação. Você vai ver em toda a cultura banto, Angola, Congo, né, no povo de Angola, esse nome Mavilê ou Aluvaiá, tem também outros nomes, que significa o quê? A fertilidade, a fecundação, é aquela energia que através dele tudo produz e tudo se dissemina. Você vai ver também na cultura da santeria, que seria a cultura de Cuba, o nome Eleguá, mas também com o mesmo significado. O que acontece? Através da diáspora, você vai encontrar o negro na América do Sul, na Venezuela, você vai encontrar no Brasil, até mesmo na própria Colômbia. Você vai ver o negro nas ilhas do Caribe, você vai encontrar ele em Cuba, você vai encontrar onde se estabeleceu o Vodun, o culto Jeje, no Haiti. Através da diáspora, o negro se espalhou e cada um foi cultuar Exu à sua maneira. Cada um teve uma maneira baseada na realidade da época e das suas condições de manter essa cultura de Exu. Na cultura do Queto, é onde vem esse nome Exu. Exu, ele significa esfera. Em Yorubá você fala Exu Babaloxé Olodumare. Exu Babaloxé Olodumare é aquele que guarda os caminhos de Deus em todas as esferas. Esse Exu esfera é aquele que interage em todas as esferas de manifestação. Ele vai em todas as camadas, ele vai, ele vem, ele está em tudo, tudo vibra através dessa força Exu. Você não consegue encontrar aonde na África, aonde na Nigéria, no povo Yorubá, se iniciou o culto a Exu. Porque você vai encontrar ele em todos os povos, seja em Ijexá, Ajebu, seja em Oió, Abeucutá. Você vai encontrar os cultos a Exu em todas as nações ali daquela região e também na região do povo banto. Não tem Auirá, você não tem uma localização específica da onde começou esse culto a Exu. E dentro da tradição Yorubá, cada Exu representa, ele está representando uma força de manifestação que através dessa força Exu se manifesta um orixá. Você vai achar Exu nos primórdios da criação. Exu Iná. Então, Exu Iná seria aquele fogo cósmico, o fogo da explosão. Antes de começar a falar sobre os Exus, na cultura Jeje, na cultura Vodun, você tem uma curimba assim para ele. Olé para Vodun, azaquele, quele.
Lebaravodum azaquele, oh, lebaravodum, laroe, azaquele, lebaravodum azaquele. Na cultura banto, Angola, Congo, você tem a figura de Exu como Mavilê, e você escuta a curimba assim, Emavile mavuango, embapenzoe, ai, 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 embapenzoe, oie, mavimelavuango, embapenzoe, ai, 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 embapenzoe, Exu amindaué, Exu amindaué, Exu amindaué, Exu amindaué, 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 Exu apávena, amindaué, amindaué, Exu apávena laroie. E na cultura iorubá, na cultura do Queto, são tantas as curimbas, tem uma curimba que fala Eloquirie Mojubá, não, desculpa, veio Xangô, eu falei do fogo de Iná, veio Xangô na minha cabeça. Tá na África, esse ponto depois vem. Vamos seguir falando de Exu. Quando você fala de cada região da África tem um significado diferente para esse Exu, você começa com Exu Bará. O Bara ou Bará significa o Senhor do corpo, o Senhor do fluido vital, o que agrega os seus corpos e mantém o fluido vital. Cada um tem o seu Bara. E aí você tem a Laquetu, que tudo se transforma através de Alaquetu. E aí você tem Exu Agbo, que seria a multiplicidade, seria a multiplicação de tudo que há no cosmos. Você tem Igelu, que é considerado o mensageiro de Oxalá, é aquele que apazigua, é aquele que acalma, é aquele que harmoniza o cosmos dentro do seu movimento. Você tem Exu Aqueçã, que seria o Exu da comunicação. É a manifestação, é quando a palavra se manifesta. Exu Aqueçã, quando eu falo de comunicação, é tudo que envolve o projetar. Seria a troca, o comércio, a comunicação em todos os seus sentidos. Você tem Exu Lalu, que é a sabedoria. Você tem Exu Lonã, que são os caminhos. Você tem Exu Odara. Odara é o sentido das coisas. Aquilo que se concretiza seria a prosperidade em todos os seus aspectos, mas seria a concretização dessa prosperidade. Então você vai ver Ibarabô. Exu Ibarabô seria a cobrança, mas a cobrança no sentido reativo. Seria a reação. Lembra que eu disse Exu Babalaxé Olodumare, o guardião de Deus em todas as suas esferas? Para toda causa tem um efeito, então a causa seria Olorum. A causa seria Deus, e o que seriam os efeitos? Exu. É através de Exu que o mundo se movimenta. Exu é o que sustenta, harmoniza, organiza, para que através dele tudo é o progresso. O progresso de tudo, a evolução de tudo, é tudo que está em movimento e constante transformação. Na cultura de Allan Kardec, ele chama o que os hindus chamam de mana, que está em tudo, vibra em tudo, e tudo atravessa através do mana. Kardec vai chamar de fluido cósmico universal. Para avaliação, as análises de Allan Kardec, o que seria o fluido cósmico universal? Está mergulhado em tudo, está em tudo, e é através do fluido cósmico universal que as coisas se movimentam. Seria a plasticidade do mundo astral e também do mundo físico. Tudo isso, se você for estudar Roger Bastide, José Benistes, Pierre Verger, que são historiadores, sociólogos, que estudaram a cultura afro, você não vai achar nenhum significado dentro dessa cultura que vai alinhar o Exu com o diabo, com essa cultura do diabo europeu, essa cultura que veio do mundo ocidental. Você não vai encontrar isso em suas origens. É claro que a gente não julga, tá?
entrando aí nessa esfera do Brasil colonial, quando o branco pôs isso como um culto pagão, que Exu é uma coisa do diabo, o próprio negro usou disso para passar medo no capataz, passar medo do branco. No momento que o branco denotou essa figura de Exu como uma figura satânica, o próprio negro se usou disso para intimidar o branco, correto? Vou jogar Exu em você. Mas se você for na África, se você for pegar Ileju, né, que é o mensageiro de Oxalá, é aquele que harmoniza, é aquele que apazigua. Você não vai conseguir encontrar uma denotação negativa, embora ele é a reação de todas as ações. O mal não está no orixá, ele não está nessa força cósmica, que nem figura humana tem. O mal, ele está no coração do ser humano. Então, Exu, tudo se movimenta através dele. Quando eu falo que ele é o intérprete, ele é o mensageiro dos orixás, porque ele fala no Ocarã, que é o Odu número 1, ele é o primeiro que chega. Exu Iná, ele é o primeiro a ser louvado num xirê. Não existe casa de santo que primeiro não cuida de Exu, porque é através dele que vai se manifestar as forças divinas, as forças cósmicas dos orixás. Ele é o dono de todas as portas, todos os portais, todos os caminhos, todas as encruzilhadas. Quando você fala assim numa encruzilhada, você pega o centro da encruzilhada, é o ponto neutro. Uma vez que você está no ponto neutro, você tem norte, sul, leste e oeste. Você pode escolher a direção da sua vida. Então ele não fala só no Odu número 1, Ocarã, mas ele fala no Odu Odi, que é também o número 7. No Odu Odi você diz Odi Wajô, é aquele que dá o horizonte, ou seja, segundo a tradição iorubá, Exu, ele está no caminho individual do ser. Quando nascemos, temos o nosso Iba Odu, o nosso caminho individual. E Exu está presente nesse caminho individual. Então, esse resgate histórico do significado de Exu antes de chegar ao Brasil, dentro da minha experiência, da escola de onde eu venho, é o Exu que eu conheço. Se Exu é a ligação de tudo que existe, é através de Exu que as coisas acontecem, é através de Exu que as coisas se manifestam. Eu não consigo conceber uma ideia de que não importa o culto, uma pessoa que cuida de orixá, canaliza dentro dessa consciência Exu para amarrar alguém, prejudicar alguém, destruir alguém. Não tem como, porque isso foge à essência do significado dessa vibração, dessa força que se chama Exu. Então seria por falta de consciência, seria por ignorância, porque uma pessoa que cultua o orixá e sabe que ele é a reação de todas as consequências, a escola que eu venho, o que você faz para o próximo, volta para você. E entrando um pouco no tema de Umbanda, que eu fiz um outro vídeo, está no nosso canal, sobre Exu na Umbanda, aí eu falo de Quimbanda, as entidades, manifestação, a gente cobre outras coisas que não é o propósito desse vídeo. Mas entrando um pouco na Umbanda, Zé Pilintra para mim, tranca-ruas para mim é a sustentação da minha casa, é a rocha, é a força, é aquele que segura. Seu pinga-fogo para mim é sabedoria, Exu Mirim para mim é um educador, Pombagira para mim é a conhecedora da psicologia humana. Eu trabalho desde novinho, eu nunca consegui ver Exu e eles nunca se mostraram para mim como uma coisa que pode fazer o bem ou pode fazer o mal. Agora, você vai ver lá fora, as pessoas usarem nomes, subterfúgios, usarem mecanismos para expor a sua perversidade. E dentro, inclusive, através da magia. E aí você pega essa coisa do Brasil, esse significado, essa interpretação que nós infelizmente tivemos no Brasil, que você paga e Exu faz, que Exu vai fazer o mal. Começando, se você vai lá por consciência cósmica, Exu é uma força, ele não tem uma consciência individual, que ele vai pensar, faço mal ou faço bem? Isso não existe em qualquer tradição, seja Angola-Congo, seja na cultura Jeje, ou seja na cultura Iorubá. Você não vai ver isso. O símbolo de Exu, ele tem uma pedra que é o símbolo de Exu nas casas afro,
que é o Iangui. Iangui seria aquela pedra primeira, é uma pedra de vulcão. Algumas casas usam uma pedra de meteorito, que vem do Ocaran, né, do Exu inicial, que seria Exu Inã, a explosão de Big Bang, aquele fogo cósmico. Então você tem o Iangui, que seria essa pedra. Você pode usar também a pedra cruz, a turmalina negra, você pode usar o ônix, que também possam ser usados como otás de Exu. O seu símbolo é o ogó. O ogó é o símbolo fálico, porque ele é tudo que é fertilidade e fecundação. Então você tem o ogó, você tem o tridente, que mostra também essa duplicidade, essa multiplicidade dos caminhos. Você tem também as cabaças. Exu gosta de cabaça. O metal de Exu é ferro, e também todos os metais. O seu elemento é o fogo, mas ele tem fundamento com todos os elementos. Um assentamento de Exu numa casa afro, você tanto pode fazer ele no ferro, quanto você pode fazer ele também no barro. O seu dia da semana é segunda-feira. O seu campo vibracional seria as encruzilhadas, os caminhos que se cruzam, e também a calunga, o cemitério. Essa coisa da encruzilhada, né, é bem interessante, porque Exu ele está presente em nossas vidas a cada momento, desde que você pensa. Se você for analisar as dúvidas, já viu você comentar com alguém, ou alguém comentar com você assim, quando você está em dúvida e você fala, estou numa encruzilhada, não sei para onde ir. Isso é Exu. Exu é aquilo que você acha que sabe, é aquilo que você não sabe que não sabe, e é aquilo que você sabe que não sabe. Exu ele é a dúvida, ele é essa encruza de todos os seus caminhos, não é? É aquele que vai direcionar. Como eu disse, você não começa um trabalho sem Exu, seja um xirê, porque ele é o primeiro orixá a vir no Aie. Então a gente oferece um padê sempre para Exu, aí conforme a casa, conforme a cultura, tem a sua maneira de preparar o padê. Se é a farinha com mel, se é a farinha com pinga, com cachaça, se é a farinha com água, se é a farinha com dendê, vai depender do trabalho, vai depender para a intenção e a cultura da casa. Geralmente a gente põe embaixo, né, o lará, que seria a mamona. Não é de Exu, mas você põe embaixo num alguidar de barro, ou então também a folha da bananeira, que denota de onde vem tudo, a ancestralidade, correto? As folhas de Exu é a mora, a aroeira, ora pronobis, cana-de-açúcar, a canela, a pimenta malagueta, picão, são várias urtiga, são várias as ervas que você vai usar no trato com o orixá Exu. A comida de Exu, ele gosta de dendê, ele gosta do obi vermelho, ele gosta de cachaça, ele gosta da farofa. Exu come tudo que a boca come. Então isso vai tudo aí para Exu. As suas cores é o preto e o vermelho. As suas essências, a gente usa na Umbanda essências para atrair aquela mesma vibração. A gente usa o cravo, usa a canela, usa o patchouli e usa também a essência de rosa vermelha. O seu astro canalizador seria Mercúrio. Agora interessante, porque se você for olhar outras tradições, em outras civilizações, na cultura greco-romana se parece muito com o Mercúrio, tá? O deus Mercúrio, se parece demais com ele. Então o Exu, ele é essa manifestação de todas as energias, sejam elas do alto ou da própria terra. Tudo que se transforma passa por essa força Exu. Os itãs são diversos, são centenas de itãs que vão explicar, e dentro da cultura de cada um, o itã de Exu. Ele foi um grande companheiro de Ododuia em Ifé, ele foi um assistente de Olodumare. São muitas as histórias. Essa história do Ogã, essa ligação do Ogã com Exu, conta a lenda iorubá, conta um itã, que Exu tocava tambores, ele tinha tambores e ele tocava nas festas do Orum. E aí os orixás se incomodaram, porque aquilo estava barulho demais, e pediu a Olodumare que Exu parasse de tocar. E Olodumare atendeu o pedido dos outros orixás, que eram muitos, e falou, olha, os orixás não conseguem conversar um com o outro, porque Exu fica tocando o tempo inteiro. E Olodumare pede a Exu que pare de tocar então. E isso parou. Só que aborreceu a festa, não tinha mais festa. Os orixás sentiram falta da musicalidade e dos tambores de Exu.
Então eles vão para Olodumare e falam: Olodumare, traz Exu de volta. Tá muito chato, tá sem graça, sem a Exu fazer essa festa toda aqui para nós. Então Olodumare vai ter com o Exu e fala: Exu, eu quero que você volte a tocar no Orum. Aí Exu fala: não, eu não vou voltar a tocar no Orum, mas eu vou achar alguém que toque. E aí Exu encontra um rapaz e o nome dele era Ogã. E Exu pede a Ogã que toque então para o povo do Orum. E é daí que ficou essa história que quem toca no tambor, no rum, no rupi, no lê, é um Ogã. É porque tudo que se faz dentro de uma casa afro, você tem uma explicação para comentar de onde vem essa coisa, né, de Exu. Diz que Oxalá estava fazendo o ser humano, estava moldando o ser humano. Falamos disso quando falamos de Oxalá. Então Exu chega na casa de Oxalá e lá ele fica 16 anos. Agora imagina, ele fala no Odu Ocarã, no Odu Odi, mas ele tem fundamento com todos os Odus, assim como ele tem fundamento com todos os orixás, com todos os elementos, ele tem fundamento com todo o universo. É através dessa manifestação que trata o funcionamento, a organização do universo. Então diz então que Exu vai para a casa de Oxalá caladinho. Lá ele fica 16 anos, não falava nada, não perguntava nada, tudo que Oxalá pedia ele ajudava. Ele fazia, servindo ao Batalá. Oxalá, agradecido com aquilo, falou: Exu, vou te dar uma função. Faz o seguinte, os orixás me trazem muitas oferendas, você fica na porta da minha casa e recebendo as oferendas que os orixás vão me trazer, assim não me incomoda, não toma o meu tempo de fazer o ser humano. E Exu faz com muito afinco. Ele fica na porta da casa de Oxalá, recebendo as oferendas que os orixás trazem para Oxalá. Passa o tempo, Oxalá vê que ele faz isso com muita destreza. Oxalá fala: Exu, eu vou te dar uma casa. Eu vou te dar uma casa na encruzilhada ali, ó, mais para frente na minha casa tem uma encruzilhada. Eu vou te dar uma casa na minha encruzilhada. E falo mais, para que os orixás me tragam uma oferenda, eles vão ter que também entregar uma oferenda a você primeiro. Então daí é onde vem essa coisa que primeiro você faz o padê. Não existe manifestação de orixá sem Exu. Não existe trabalho afro e não existe trabalho de umbanda sem Exu. Ele, além de ser o guardião, é através dele que as coisas vão se manifestar. É através dele que o axé vai se manifestar. Então é esse senhor do Orum, é esse senhor do Aie, é o senhor de tudo. Laroye Exu, Exu é Amojubá, Akobá Exu, Agô Exu, Amojubá. Que Exu te traga prosperidade, que Exu traga para você abundância em todos os sentidos da sua vida. Falar em Exu Lonã, que é o caminho, falar em Exu Aqueçã, que é a comunicação. Tem aquele orixá que fala assim: Ibarabô é mobo, xubara, papu axé. Ibarabô é mo, xubara, epa, epo, epó. Imarabô é mo, xubara, lebaré, xulonã. Ibarabô é mo, xubara, papu axé. Paralaqueçã é mobo, exubara. Eco, eco, é madacô, é mobo, xubara, lebaré, xulonã. Laroê, Laroê, Exu. Vanessa, eu deixei de falar alguma coisa sobre Exu? Tudo certinho? Que Exu possa guardar a nossa casa, os nossos caminhos. Orixá é uma força divina. Orixá, Mojubá. Mojubá significa respeito. A palavra Mojubá significa respeito. Eu reconheço. Reconheça essa divindade. Reconheça essa luz e essa força no nosso caminho que é Exu. Não permita que essa falsa identidade que se acoplou no Brasil em relação a essa identidade de Exu, faça parte do seu conhecimento do que é Exu para você. Exu é amor, Exu é força, Exu é vitalidade, Exu é abundância, Exu é movimento, Exu é transformação. Ele sempre esteve, sempre estará. Ele está. Ele é aquele que mata o pássaro ontem da pedra que ainda vai jogar amanhã.
Ele é aquele que quando se zanga, se senta então num formigueiro. Ele é aquele que fala que para você ter o seu, antes primeiro dê o que é de Exu. Dê primeiro o dele. E aí você vai ter o seu, porque ele é o desbloqueio. Lembra? Lembra de Exu e Barabô? Não. Exu Adara? A concretização do progresso. A concretização da prosperidade. Laroye, Amojubá, Cobá, Exu, Exu Lessé. Laroye, Laroye. Vamos cantar alguma coisa em homenagem a Exu? Posso puxar um ponto? Pode puxar um ponto. É, Mojubá, Laroye. Um lindo clarão lá no céu fez a lua brilhar. Um raio iluminou e surgiu lá na terra um grande orixá. Um lindo clarão lá no céu fez a lua brilhar. Um raio iluminou e surgiu lá na terra um grande orixá. O povo levantou para caminhar. Em cada passo que dava uma grande jornada para compreender. O que Exu contou, pode acreditar. Ele plantou a coragem de seguir na lealdade, sempre vai te ajudar. O que você plantou, não acreditar. Se faltar a coragem de seguir a lealdade, Exu vai te cobrar. E não há mal algum, pense o que quiser. Exu não é o mal, Exu é meu guardião da fé. Exu não é o mal, Exu é meu guardião da fé. Nós temos que desmistificar. O ser humano, infelizmente, usa o além para justificar a sua perversidade e a sua maldade. Infelizmente, o ser humano ainda está no comércio das coisas. Uma casa de santo que entende o orixá, uma casa de santo que respeita o orixá, jamais vai fazer um ebó, jamais vai fazer um trabalho para destruir, a não ser que para construir. Embora Exu, porque você vê, se o terremoto ele não é uma coisa ruim, é a terra se ajustando. Exu ele é todo esse ciclo kármico de todas as reações. Então esse conceito, essa dicotomia do bem e do mal, você não vai encontrar isso na cultura afro. Se você for encontrar nas tradições milenares, nas tradições antigas, talvez se você for ver o Tao, não é? O Yin, o Yang, e um se mistura, não tem o dia sem a noite, não tem o doce sem o azedo, não é? Então, e dentro da própria física, tá? Não existe o frio, existe a falta de calor, não existe o escuro, existe a falta da presença da luz, assim como também não existe o mal. O que existe é a ausência do bem. Não vamos pôr culpa em Exu. E para ser honesto, tampouco no diabo, né? Porque aí a gente põe tudo culpa também no diabo. A gente tem que nos responsabilizar pelas nossas atitudes, tá? Vanessa, lembrei de falar sobre filhos de Exu. Me veio agora. A Umbanda, ela não faz Exu, vai ser muito raro, bem raro mesmo você ver em Umbanda um filho de Exu, mas em casas afro, sim, você faz. O filho de Exu é essa facilidade da comunicação, o filho de Exu não engasga. São pessoas inteligentíssimas, são aquelas pessoas encantadoras, porque a impressão que eles dão é que eles sabem tudo. Mas também vem a política que eles têm, essa facilidade no se comunicar, porque ele consegue falar com o mendigo e ele consegue falar com o rei no mesmo nível. O filho de Exu, ele não se arrepende, o que também é um perigo, porque para ele não existe o amanhã, ele quer viver o hoje e ele quer viver intensamente. Na polaridade positiva, equilibrada, os filhos de Exu são aquelas pessoas que vão manifestar as coisas. Eles não têm dificuldade de recomeço, exatamente por causa dessa noção que tudo está aí para eles. Então eles têm essa capacidade de levantar e fazer de novo.
de recomeçar e não guardar o passado. Lembra? Ele pode vir, no que ele vira o dia começou de novo e vamos embora. É aquela vontade de viver, aquela alegria de festejar. Se o filho de Exu não está em equilíbrio, aí você pega tudo isso e inverte. Aí é a falta do pudor, não é? Aí é a falta do respeito ao próximo, porque vai abusar desse dom que ele tem a proveito próprio. E aí ele não vai estar muito interessado em relação ao próximo, a não ser em si mesmo. E aí pode pisar nas pessoas, pode manipular, pode entrar em situações fraudulentas. Talvez seja por isso que não só em Umbanda, em muitas casas afro, a pessoa não quer trabalhar com filho de Bará, filho de Exu, seja qual for a denominação. Muitos vão falar, não, é um orixá delicado, porque se a pessoa interpreta isso por um lado errôneo, é aquela mania que o ser humano tem, né? Ah, eu sou assim mesmo porque eu sou filho de Ogum. Ah, eu sou desse jeito mesmo porque eu sou filho de Ansã. Não, você, quando nasce, você traz o seu Igbaldu. Exu, ele está no caminho individual do ser. Você tem um caminho a ser traçado dentro da vibração daquele orixá. Conhecer o orixá, o trato com o orixá é conhecer a si mesmo. É o recado do Meredi Logum, é o recado de Ifá, que vai te trazer uma mensagem de autoconhecimento, que vai te trazer aquilo que você tem que trabalhar para evoluir, para se transformar, que é o caminho de todos nós. Então, por favor, não vamos culpar Exu dos nossos erros. Não vamos culpar Exu do nosso padrão de comportamento. Porque, seja numa casa de santo, qualquer ebó que eu fizer para você, um sacudimento, qualquer coisa, um bori, qualquer coisa que fizermos, tem uma parte que só você pode fazer por você. Nós temos que nos responsabilizar pelas nossas atitudes e sair desse comércio e sair dessa transferência de valores. Ah, minha vida não está do jeito que eu quero, então meu pai de santo não está cuidando de mim. Ah, as coisas não estão saindo como eu planejei, ah, então me jogaram um trabalho. Ah, isso aqui sim assim, ah, é culpa do meu orixá. Então esse é o meu apelo. Pede a Exu. Tudo que você pede a Exu, Exu te dá. É a Mojubá, Exu Agô, Exu Odara, Exu Lessé. Mojubá, muita paz, muita força para todos nós. Que Exu nos abençoe. Lindo.